E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Alan e hoje temos uma aula especial para vocês. É meio filo, meio sócio, meio história, é uma mistura de humanas, tá? E o tema não poderia ser mais, vamos dizer assim, atual e ao mesmo tempo histórico, é constante. Aliás, é um tema constante na história do Brasil, convenhamos. Olha só, esse é um tema muito delicado que tem sido discutido agora nos últimos tempos no nosso país, a questão indígena, né? E isso, claro, passa por questão ambiental, passa por uma série de reflexões, uma série de debates de caráter nacional, que entra aí Presidência da República, ONU, Igreja Católica, igrejas de matriz pentecostal e neopentecostal, né? E por aí vai. Então é um tema bastante polêmico. E veja só, vamos começar a fazer algumas reflexões aqui, né? Você vai ver aí na nossa aula, vai ter uma fotinha mostrando pra vocês, uma foto que circulou o mundo, quando foi feita aqui no Brasil, isso foi ano passado, de um pastor de uma denominação cristã, confesso que não sei qual que era a denominação cristã, que ele estava todo feliz atrás de um grupo de indígenas que foram recém-batizados. A foto levantou muitas dúvidas sobre se aqueles indígenas estavam realmente entendendo aquilo que se passava naquele momento. Se eles realmente entendiam, por exemplo, o que é o batismo, o que significa a fé cristã ou coisa que o valha. Ou se apenas, talvez, embarcaram aquilo meio que... Vamos ver o que acontece, né? Era nítido no olhar do indígena na foto, né? E isso era bastante premente na foto em si, que havia uma certa dúvida. E aí a gente fica pensando o seguinte, a história da catequese em relação aos índios, ela é tão antiga quanto a descoberta do Brasil. Lembremos que os portugueses, ao chegarem em nosso território, celebram primeiro o quê? Uma missa. Né? Aliás, narrado naquele quadro do Vitor Meirelles, autor catarinense, né? Ou seja, você já tem a ideia da cristianização ali. E logo depois trata-se do quê? De catequizar o gentil, porque na ótica o índio é alguém que possui alma, mas é um gentil, ele é um inocente que ainda precisa ser apresentado a Cristo. Né? Tem um autor famoso, Tzvetan Todorov, que ele tem um livro chamado A Conquista da América, em que num certo momento, veja você, um indígena teria virado para um espanhol dito: sou um bom cristão, pois já sei mentir. E vou aprender a mentir cada vez mais, e logo serei um excelente cristão. Olha a frase desse indígena, pessoal. Isso está na obra do Tzvetan Todorov, A Conquista da América. Quer dizer, o índio associava ser cristão com o ato de mentir. Isso é profundamente enigmático e profundamente polêmico. Né? Que são coisas que mostram um pouco da visão que se tinha ali. De outra via, por exemplo, em África, quando a presença europeia na região que hoje seria o Quênia, chifre da África, tá? O pai da pátria queniana, Jomo Kenyatta, teria dito uma vez a seguinte frase, algo mais, talvez eu não lembre bem as palavras ao certo, tá? Mas seria algo do tipo: quando eles chegaram, nós tínhamos a terra, eles tinham a Bíblia, e disseram, vamos rezar. Quando abrimos os olhos, eles tinham as terras e nós a Bíblia. Quer dizer, perceba que a tradição da catequização das religiões em relação aos povos nativos, seja da América ou seja de África, nunca foi uma relação muito pacífica. Sempre foi uma relação muito conturbada, muito cheia de idas e vindas e por aí vai. Mesmo nas missões jesuíticas, né, as chamadas reduções jesuíticas ou guaraníticas que ocorreram aqui no Brasil, né, que eu digo 7 povos das missões, do Rio Grande do Sul, por exemplo, você tinha aquela presença de milhares de índios guaranis sendo catequizados por padres católicos, por exemplo, né? Recebendo então a fé e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que eles recebiam a fé cristã, e portanto não poderiam, por exemplo, ser escravizados naquele momento, por outro lado, havia um total processo de aculturação. Aqui, ó, a aculturação desses povos. Ou seja, perdia-se a matriz original dessas culturas em favor de uma nova cultura ocidental, europeizada, que é o cristianismo clássico católico, e que agora também se coloca no cristianismo neopentecostal. Né? Quer dizer, o índio vai passar a usar roupas, ele vai passar a portar uma cruz, ele vai ler um livro chamado Bíblia, completamente ao largo, no mínimo, né, das culturas tradicionais desses povos. A própria denominação índio, né? O índio, né? O índio. É muito reducionista, porque não existe o índio. Existe o quê? O Xoclen, o Caingangue, o Botocudo, o Charrua, o Tupi, o Tupinambá, o Tupinaré, Tupinaquim e por aí vai. Vários grupos diferentes, né? Não é o índio. É como chegar na Europa, olhar para todo mundo que está andando e falar o europeu. Poxa, a Europa fez 2 guerras mundiais para deixar bem claro quem que é quem. Para deixar bem claro que um francês não é igual a um alemão, que não é igual a um italiano e por aí vai. 2 guerras mundiais. Então por que você acha realmente que índio é índio? O índio. Já notou que tem outra coisa? Pode ver. Quando você vê, acho interessante, eu sempre comento isso com os meus alunos em sala. Você encontra uma criancinha pequena, seja ela branca ou negra, e fala: ai, criancinha bonitinha, olha a criancinha. Agora, quando você passa na rua e tem uma criança indígena, não raro você fala o quê? Um índiozinho. Parece que é uma outra espécie, né? Tem o Homo sapiens, Homo índios. Quer dizer, não, mas ele é um ser humano como eu e você. Ou ainda, quer ver outra? Você passa por um indígena que está lá no chão de uma grande cidade brasileira, vendendo artesanato. Está lá ele com o artesanato dele, vendendo ali. Tá? Isso é muito comum. E você passa e faz aquela, né, aquela dó, aquela sua comiseração e fala: nossa, coitado deles, né? Olha como é que terminaram.
Olha que dó, não é? Fica você todo ali, né, pesaroso pela pobreza daquele índio. A pergunta que eu deveria fazer para você é: quem falou que esse índio acha que é pobre? Quem está achando esse índio miserável? É ele ou é você? Pessoal, entre boa parte das culturas nativas do Brasil, indígenas do Brasil, por exemplo, a noção de riqueza ou a noção de bem-estar é bem diferente da nossa. Por exemplo, no nosso mundo ocidental, riqueza passa pelo quê? Boa casa, bom carro, acumulação de capital, etc e tal, né? Comum, material, portanto. Esses indígenas, para boa parte deles, isso não importa. Não importa. Então, por exemplo, você vê lá aquele índio que tem uma reserva para ele, tem a reserva indígena, um monte de terra. E alguém passa e pensa, por que esses caras não plantam soja aqui? E ficam ricos, né? Latifundiários indígenas, olha que beleza. Só que aqui tem um pequeno detalhe, pessoal. Para a ótica desse indígena, não passa pela ideia dele plantar soja ali, porque ele não precisa daquilo, não faz parte do universo cultural dele, entendem? Quer dizer, se para nós faz parte você pegar uma terra e plantar, sei lá, milho, soja, o que você quiser, ok, faz parte do nosso mundo, para esse indígena não faz. Então ele não se vê enquanto miserável. Ok? Ele não se vê enquanto miserável, ele se vê dentro da cultura dele, que é aquela ali. Isso está muito bem. Quer ver outra coisa? Por exemplo, quando nós pensamos dentro dessa cultura indígena de um modo geral, né, e tentamos imaginar esses elementos todos, a gente pode até pensar da seguinte forma. O índio está lá com aquela terra dele, e eles falam assim, nossa, o índio protege a natureza, né? O índio cuida dos animaizinhos. Tá aí outro erro. Achar que um índio é um membro do Greenpeace. Pessoal, o índio é um índio não ambientalista por definição. Pensa comigo, o índio mora onde? Não é na floresta? Beleza. Então faria sentido esse índio pôr fogo na floresta? Não, né? Seria como você chegar na sua casa e pôr fogo nela. Ele mora na floresta. Então aí que tá. No Brasil, ou você idealiza o índio, ou você demoniza o índio. Em nenhum momento se nota que ele é um ser humano. Em nenhum momento se nota, por exemplo, que ele é um ser humano exatamente como eu e você. Ele não é perfeito, ele não é vicioso, ele não é nada disso, ele é humano. E por quanto ele tem a cultura dele, ele tem as referências dele, ele tem os conceitos de fé dele, sim, porque ele tem fé, tá? Aliás, interessante, quando os portugueses chegaram aqui, eles usavam os indígenas, né? E falavam que era um povo sem lei, sem rei e sem fé. Olha que desgraça, sem lei, sem rei, sem fé. Eles tinham tudo isso. Só que no modo deles, o que o europeu nunca percebeu. Então não é diferente hoje quando uma pessoa olha para um indígena em cultura tradicional e fala, nossa, olha, ao invés de colocá-los na nossa cultura, a questão é, eles têm que querer isso. Se eu, Alan, que pertenço a essa cultura ocidental, chegar a uma matriz indígena e tentar colocar para eles a minha cultura, desqualificando os deuses dele, desqualificando as culturas nativas dele, e por aí vai, em nome da minha cultura, isso tem nome, chama-se etnocentrismo. Quando eu coloco o meu grupamento étnico como referência, como régua, na mensuração de grupos exteriores ao meu. Percebe? E isso é profundamente problemático. Então eu não posso lá e socar a goela abaixo desse indígena a nossa cultura. Se ele quiser a nossa cultura, ele virá até ela e receberá, tranquilamente, sem problema nenhum. Mas esse movimento é do indígena. A noção de ter reservas indígenas, por exemplo, que é uma coisa que vem desde a Constituição de 1988, né, a nossa atual, né, essa noção de reserva não é transformar num zoológico humano, como alguns falam, não. A questão é garantir pelo menos um espaço territorial no qual esse indígena que deseja manter-se naquela cultura tradicional possa fazê-lo em segurança. Entendem? Se ele decidir por outro fato vir para a nossa cultura, ok. Mas em geral ele tem esse espaço de convivência garantido dele. Um espaço delimitado por ele. Dentro daquelas culturas, daquilo que ele vive no dia a dia de uma floresta. Entende? Por exemplo, há alguns grupos indígenas que eram acusados de matar seus bebês quando nasciam. Né? Pois muito bem. Pessoal, lembre que em algumas culturas humanas, quando nascia uma criança que tivesse algum tipo de problema de mobilidade, coisa do tipo, até pelos riscos externos de floresta e tudo mais, a criança era, sim, morta. Porque ela não teria condições de sobrevivência na selva. Agora, nós não temos como fechar tudo isso. Não temos como garantir todas essas questões. Eu sei que é difícil para você imaginar essas questões todas aí de casa, né? E tentar pensar, pô, pastor, mas imagina só, então eu vou deixar aquela criança morrer? Não estou deixando aquela criança morrer. A questão é que aquela cultura não nos pertence. Eu posso sim conversar com esse indígena? Posso. Nós podemos ter um diálogo com eles? Podemos, em muitos momentos. Mas ele tem sim direito a manter a sua cultura tradicional. Por exemplo, quando o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, foi criado em 1910, pessoal, o que ele não fazia, o que era? Proteger o índio. Tanto que hoje sabe-se que o SPI barbarizou em muitos momentos algumas civilizações, populações indígenas do nosso país.
Somente depois com a criação da FUNAI em 67 a coisa começou a tomar um outro direcionamento. Porém, quando a FUNAI é criada em 67, ela ainda partia de uma premissa bastante problemática de acreditar que os indígenas estavam numa posição cultural diferente, ou seja, num estágio evolutivo distinto, como se fossem inferiores. Hoje, a atual concepção da FUNAI, pensada após 88, entende que o índio tem a cultura dele, no tempo dele e no espaço dele, nem superior à nossa e nem inferior à nossa. Ele é apenas um ser humano, como falei. Então, pessoal, o índio não é a Iracema, o índio não é a Tainá, o índio não é o Guarani, né? O índio é um ser humano. Só que é preciso entender isso dentro dessas reflexões todas aqui. O índio hoje passa ainda por um processo de aculturação. Na prática, a conquista ela não se encerrou porque a ideia continua sendo a mesma. Vou cristianizar alguém. A questão é, ele pediu por isso? Ok? Eu vou levar a nossa cultura para alguém. A questão é, foi pedido por isso? Porque uma coisa é mostrar, ó, nós, no nosso mundo, agimos assim. Nós, no nosso mundo, temos essa fé, essa Bíblia e por aí vai. A outra coisa é falar, vocês têm que acreditar nisso, vocês têm que ter isso e por aí vai. Entende? Entra uma questão, portanto, pessoal, de garantia ao direito de uma cultura que não é a nossa também existir. Entendem? Então a questão indígena, ela passa muito por isso, ao direito que qualquer cultura humana tem de existir entre as demais. Então a reserva deles ali, e convenhamos, o Brasil é bastante grande para poder afirmar, por exemplo, que os índios tomam terras do Brasil, a reserva deles ali é uma garantia que eles possam continuar tendo o seu modo de vida preservados. Beleza? Essa foi uma aula um pouquinho mais longa, eu sei, mas esse é um tema que é necessário, pessoal. Então é preciso ler. Bora ler bastante sobre o assunto. É um assunto polêmico, sim. Tem muita discussão. Eu tenho certeza que esse vídeo vai causar muito ainda, né? Mas é necessário que vocês discutam isso. Entendem? Entendam o direito às culturas nativas a existirem como tal. Beleza? Queridos, um fortíssimo abraço, que a força seja com vocês. Já sabe, né? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e siga com seus estudos. Você sabe, aqui só começou. Beleza? Valeu, tchau, tchau.